Olá, bem-vindos de volta a essa segunda parte do vídeo sobre correlação. Na primeira parte, concluímos falando sobre a força dessa correlação, que pode ser forte, fraca e nula, a depender de como os pontos se comportam, ou seja, de como os dados se posicionam em torno da reta, né? Próximos, longe dela ou de forma aleatória, de forma ocasional. Seguindo, passamos ao conceito de correlação positiva e negativa. Para discutir essa nova caracterização, podemos aqui observar esses dois conjuntos de casos ou dados, conjunto A e conjunto B, de duas variáveis aleatórias, x e y, duas variáveis dependentes ou independentes, a depender da análise que faremos agora. Temos ali x, que poderia expressar altura, peso, né, idade, e assim como y em ambos os conjuntos. Ao fazer a representação gráfica destes dois conjuntos, vemos claramente que no primeiro caso temos os pontos em torno de uma reta ascendente, ou seja, na medida em que o x cresce, y também cresce. O valor de ambos ou de ambas as variáveis aumentam. Já no segundo caso, nós temos os pontos em torno de uma reta descendente, ou seja, com uma inclinação de cima para baixo, quando olhamos da esquerda para a direita. Nesse caso, na medida em que os valores de x aumentam na horizontal, ao mesmo tempo, os valores de y diminuem. Em outras palavras, dizemos que no primeiro caso temos uma correlação positiva no conjunto A, ou seja, ambas as variáveis aumentam. No segundo caso, temos uma correlação negativa, situação em que, quando uma variável aumenta, a outra diminui. E aí, para ambos os casos, podemos fazer um cálculo de relação linear e não linear entre as duas variáveis, né? Temos no conjunto A o valor das variáveis x e y, né? Perceba que x aumenta e ao mesmo tempo y também aumenta. Já no conjunto B, temos o aumento do valor para x, enquanto o valor de y, neste segundo caso, parte de um valor negativo, cresce até 3 e depois volta a diminuir. Então, por aqui já podemos desconfiar que y realiza uma determinada curva, ou seja, ele não tem comportamento linear, né? Vamos ver graficamente o que isso significa. Veja no primeiro caso, eu tenho aqui uma correlação fortíssima, né? Todos os pontos próximos, praticamente em cima de uma reta, e nitidamente, na medida em que x cresce, y cresce. Portanto, temos uma correlação positiva e linear, já que os pontos estão sobre uma reta. Daí o conceito de linearidade. Já no segundo gráfico, na medida em que x aumenta, y cresce até um determinado momento, até aproximadamente x igual a 4, depois ele volta a diminuir. Nós temos aí caracterizado como sendo uma curva parabólica, né, de coeficiente angular negativo, ou seja, temos essa curva de ponta cabeça, na forma de um morro, né? E aí, nitidamente, temos uma curva parabólica e, portanto, uma relação de não linearidade, né? Logo, a variação conjunta entre ambas as variáveis pode ocorrer de forma positiva ou negativa, né? E assim como de forma linear ou não linear. E aí, temos, para o cálculo dessa correlação, o coeficiente de correlação de Pearson, né? Ele mede o grau de correlação linear entre as variáveis. Então, perceba aqui que esse parâmetro, esse coeficiente R, né, ele é calculado levando-se em consideração o valor de x e y. Então, já temos aqui
um somatório do produto entre x e y. Já vimos essa simbologia matemática em aulas anteriores, onde esse somatório, né, esse epsilon, dá a soma de x vezes y para todos os x e y, ou seja, variando de 1 a n, né, subtraído da soma de todos os x multiplicado pela soma de todos os y dividido pelo número de observações. Né? Tudo isso dividido pela raiz quadrada, né, da somatória de x ao quadrado menos o quadrado da soma de todos os x dividido pelo número de observações, tudo isso multiplicado pela soma de y ao quadrado subtraído do quadrado da soma de todos os y dividido pela raiz de n. Tudo isso para verificar se existe uma evolução conjunta ou não. E aí podemos, a partir do valor calculado para R, discutir a força dessa correlação. Né? Essa conta tem valores que variam de -1 a 1. No caso da correlação com R igual a 1, temos uma correlação plena, total ou perfeita, diretamente proporcional, ou seja, positiva. No outro extremo, temos R igual a -1, situação em que a correlação é plena, total, perfeita, inversamente proporcional ou negativa. E quando R se aproxima de zero, essa correlação ela vai ficando cada vez mais fraca, até que quando R se iguala a zero, temos uma correlação nula. Então, partimos de uma análise gráfica de dispersão n-dimensional, onde poderíamos ali já ter uma ideia visual ou qualitativa da existência dessa relação, e partimos agora para uma análise mais matemática, onde podemos calcular essa correlação e medir a força existente da evolução conjunta entre variáveis. E aqui temos uma proposta de interpretação de intervalos de valores calculados para a correlação, né? Com R variando de 0 até 0,25, né? Ou no caso de correlação negativa de menos 0,25 até 0, uma correlação chamada pequena. De 0,25 a 0,50, né? Tanto para mais quanto para menos, temos a chamada correlação fraca. Entre 0,5 e 0,75, tanto do lado positivo quanto do negativo, temos a chamada correlação moderada. Né? E com R maior ou igual a 0,75 variando até 1, né? Ou menor ou igual a menos 0,75 variando até menos 1, a chamada correlação forte. Né? Então, temos aqui um primeiro exemplo, né, de cálculo do coeficiente de correlação para os dados apresentados na tabela adiante, conjunto A, né, onde os cálculos intermediários estão apresentados em uma outra tabela posterior. Então, é importante aqui agora, além de entendermos esse raciocínio, embora não seja necessário realizar o cálculo manualmente, entender como ele funciona, né, e saber interpretar o valor tomando por base intervalos de atribuição de significado, sendo este aqui um intervalo bastante interessante a ser considerado. Né? Vejamos este exemplo prático, então. Né? Temos ali cálculos intermediários para obtenção do coeficiente, né? Onde temos o valor de x e y. Digamos que é um cálculo intermediário, porque ele mostra o cálculo das componentes da equação. Olha, o produto de x por y, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18, e assim sucessivamente. Então, temos o valor dos produtos, da soma do produto, a soma de x, a soma de y, a soma de x ao quadrado e a soma de y ao quadrado. Fazendo esse cálculo de forma intermediária, né, por exemplo, numa planilha do Excel, eu consigo depois simplesmente substituir esses valores naquela equação mostrada anteriormente e, a partir daí, facilmente calcular o valor para R. Né? Tendo, então, essas contas intermediárias já realizadas, substituímos nas equações, né,
ou subequações da equação do coeficiente de correlação R, e chegamos ao valor 0,78, portanto, entre 0,75 e 1, indicando aqui que existe uma correlação forte entre as variáveis x e y. Né? Então, podemos calcular o coeficiente de correlação entre notas obtidas por alunos de um curso na primeira prova, né, com notas obtidas numa segunda prova. Né? Portanto, aqui ele está propondo uma situação hipotética, onde x seriam as notas da primeira prova e as notas da segunda prova, né? X e Y. No entanto, não tem sentido correlacionar as notas obtidas na primeira prova com notas finais de reprovação Z, se essas notas finais forem médias de todas as notas que incluem a nota X da primeira prova. Né? O que ele está querendo esboçar aqui é que já existe uma correlação implícita de X com Z, uma vez que X entra no cálculo de Z, diferentemente de X e Y, onde nós aí temos duas variáveis independentes, né? A princípio independentes. Bom, aqui temos, né, alguns cuidados na interpretação desse coeficiente. O coeficiente de Pearson, né, ou R, ele mede a correlação entre duas variáveis que evoluem linearmente, portanto, ele é para casos de correlação linear. Ele não se aplica para casos de correlação não linear. Né? O diagrama de dispersão possibilita visualizar, né, se os dados estão ou não distribuídos linearmente. Então, uma primeira etapa seria a realização do diagrama para verificar se a correlação tende à linearidade ou não, para depois, em seguida, fazer o cálculo. Porque alguém poderia perguntar, por que não ir direto para o cálculo? Porque primeiro eu preciso verificar se essa correlação ela é linear. E o diagrama de dispersão é que me dá essa indicação. Né? E correlação não implica necessariamente em causa. Né? Há que se avaliar cuidadosamente de forma crítica, porque existem as chamadas correlações espúrias, ou seja, onde numericamente se verifica a existência de evolução conjunta, mas não faz sentido acreditar que aquilo de fato demonstra uma relação de dependência. Né? Então, a correlação espura é aquela chamada correlação ao acaso, caso em que a correlação não implica em causa. Vamos ver um exemplo, chamar a atenção dos nossos ouvintes aqui para esse exemplo. Olha que situação interessante. Correlação positiva entre número de recém-nascidos e o número de cegonhas em pequenas cidades da Dinamarca nos anos 40. Esse é um estudo real realizado na Dinamarca, nos anos 40, onde verificou-se uma correlação positiva entre o número de recém-nascidos e o número de cegonhas, né? Indicando, então, que poderia haver alguma relação de causa entre o número de recém-nascidos e o número de cegonhas. Né? Mas podemos já, com o conhecimento dos dias de hoje, concluir que essa correlação ela é espúria, ela é ao acaso. Bom, chegamos então ao conceito de gráfico de série temporal, mas darei continuidade a essa discussão especificamente sobre esse tema no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!